Olá, hoje a gente vai mergulhar num período bem interessante, ali no começo dos anos 90, pós-Guerra Fria. Vamos explorar as ideias do Daisaku Ikeda, olhando para a proposta de paz dele de 1992, um renascimento de esperança e harmonia. Temos aqui uns trechos bem reveladores. Exato. E essas propostas anuais dele, de 83 até 2022, são fascinantes. Abordam de tudo, né? Desarmamento, meio ambiente, ONU. Mas o fio condutor é sempre essa ideia de ahn, transformação interna. A revolução humana como chave para a paz. E a de 92 pega esse momento crucial, né? Logo depois da Guerra do Golfo, fim da União Soviética, uma virada mesmo. Exatamente, um momento de muita esperança, mas também bom, de muita incerteza sobre o futuro. E parece que o Ikeda já via um perigo ali, o das grandes ideologias, né? Ele fala de um tal espírito abstrato, citando o Gabriel Marcel. O que seria isso exatamente? Essa é uma crítica central. Seria essa tendência, tipo, de colocar as ideias, os sistemas, acima das pessoas, de carne e osso. Ele usa o exemplo do comunismo, citando Václav Havel. Aquela ambição de ter uma teoria para explicar tudo, controlar tudo. E que acaba esmagando o indivíduo, né? Pois é, leva ao totalitarismo. O outro vira só uma categoria abstrata. O inimigo, o burguês. E aí, bom, a violência parece justificada em nome desse ideal. Tipo os jacobinos na Revolução Francesa ou os bolcheviques. Exato. Ele via essa violência como algo quase inerente a essas tentativas de impor a mudança de fora para dentro, sabe? Ignorando a complexidade da vida, da natureza humana. Como dizia lá o Dr. Zhivago, a vida se renova por si mesma. Faz todo sentido. Então, se o problema é esse espírito abstrato, qual seria a solução alternativa para ele? Aí entra o coração do pensamento dele. Cultivar uma espiritualidade interna. Uma mudança que não vem de cima para baixo, de uma ideologia, mas que nasce, que brota de dentro de cada um. Um impulso interior. Isso. Ele chama de um poder suave. Uma filosofia que te motiva a agir a partir dos seus valores mais profundos. Uma coisa automotivada. E aí que a prática budista da SGI se encaixa, imagino, como um caminho para estimular essa transformação interna, essa tal revolução humana. Precisamente. É o foco na transformação do indivíduo como base para transformar a sociedade. Ele até menciona a Índia, né, com Gandhi, Nehru, Ah, sim. como um exemplo de uma tradição com forte base espiritual interna que talvez tenha ajudado a evitar alguns radicalismos ideológicos mais extremos, apesar de todas as tensões por lá. O Gandhi sempre batia nessa tecla. Os meios definem os fins. Meios impuros não levam a fins puros. Interessante. E essa perspectiva mais interna, ela se aplicava aos problemas globais que estavam ficando bem claros ali nos anos 90. Totalmente. Para ele, não era só filosofia, tinha aplicação direta. Ele já apontava com muita urgência essa teia, né? Pobreza, superpopulação, destruição ambiental. É tudo conectado. Tudo interligado. E ele dizia, tem que abordar tudo isso junto, não dá para separar. E ele criticava bastante, né? Lembro de ler sobre isso, mirava no consumismo dos países ricos. Sim, e também na ajuda internacional que muitas vezes, bom, não chegava onde precisava ou não impedia os governos de torrarem dinheiro em armas. Verdade. E a ideia do desenvolvimento sustentável já estava fervendo na época, né? A Rio 92 estava logo ali. Exatamente. E nesse cenário todo, ele via a ONU como essencial, claro, mas precisando de uma reforma, assim, bem profunda. Ela tinha saído da paralisia da Guerra Fria, do veto constante, mas talvez não estivesse pronta para os novos desafios. É, por aí. Os desafios agora eram outros, tipo a crise ambiental global. E a estrutura da ONU não dava conta. E as ideias dele para a reforma eram bem ousadas. Conselho de Segurança Ambiental. Dividir a ONU. Olha, para a época era muito à frente. Um Conselho de Segurança Ambiental, ou mesmo separar a ONU em duas áreas, uma para segurança e outra para o ambiente e desenvolvimento. E o ponto-chave, com poder de decisão real, para superar os interesses nacionais isolados. E como financiar isso? Bom, ele sugeriu o óbvio, tirar dinheiro dos gastos militares, que na época eram absurdos, coisa de US$ 1 trilhão por ano, e talvez até um imposto internacional sobre recursos comuns. E já falava muito do papel das ONGs. Interessante. Olhando para a Ásia especificamente,
Ele via algum sinal de esperança naquele momento? Via sim. Ele menciona a entrada das duas Coreias na ONU, os acordos de não agressão. Havia uma esperança ali. E o Camboja também, né? O fim da Guerra Civil com a ajuda da ONU. E isso, a missão da UNTAC. E ele tinha uma visão para o Japão também. Usar a tecnologia e o capital para ajudar no desenvolvimento sustentável da Ásia, mas, ao mesmo tempo, reduzir os próprios gastos militares japoneses para gerar confiança numa região ainda marcada por muitas feridas históricas. Entendi. Então essa proposta de 92 é tipo um retrato daquele momento de transição mesmo. Um alerta contra as ideologias que fizeram tanto estrago no século XX. Exatamente. E um chamado muito forte para essa mudança interna, para a revolução humana, como a base real para construir soluções para os problemas globais, para caminhar para um mundo sem guerras, baseado na cooperação. E a reforma das estruturas, como a ONU e a cooperação internacional, seriam quase uma consequência natural dessa mudança de foco para dentro. É essa a lógica dele, construir a paz de dentro para fora, a mudança individual como motor da mudança coletiva. Fica a pergunta, né? Hoje, no mundo ainda tão polarizado, com crises tão complexas e interligadas, como é que a gente pode, individualmente como sociedade, fortalecer essa dimensão interna, esse poder suave, para encontrar respostas mais humanas e duradouras?